Então, nós tínhamos começado a ver, a aula passada, os detalhes de modelagem de estruturas planas de vigas, os pórticos. Nós vimos estamos vendo através de um exemplo. Nós começamos com esse pórtico simples aqui, que nós tínhamos modelado com 2 elementos de viga apenas, e tínhamos seguido todo o trajeto até um certo ponto. Nós tínhamos identificado dados de carregamento, condições de contorno, coordenadas, conectividade, e tínhamos rapidamente usado aquilo que já tinha sido deduzido antes para identificar a matriz de rigidez de cada um dos 2 elementos, e não fizemos em detalhes, mas quer dizer, nós usamos essa forma geral aqui, que tinha sido deduzida, que precisa apenas ser colocado o ângulo psi do elemento e o comprimento dele e o material. Daí nós fizemos, não em detalhes, mas apontamos aqui a sobreposição. Então, aqui tem o sistema de equilíbrio, em que a matriz está completa, mas precisamos ainda identificar o vetor força. Tínhamos feito isso, identificamos o vetor força, a parcela dele, o FA, que são as forças conhecidas, e essa parcela de reações, que indica as reações que são incógnitas. Passamos pela etapa de aplicar condições de contorno, que são basicamente as mesmas que nós já usamos no capítulo de barras e treliça. Quando a condição de contorno é homogênea, quer dizer, simplesmente deslocamento nulo, por exemplo, U1 igual a 0, se anula a coluna 1 da matriz e a linha 1 do sistema, quer dizer, a linha 1 da matriz e anula a linha 1 do vetor força, o que significa suprimir esse termo aqui, vou multiplicar por 0. Quando a gente faz isso, a gente termina multiplicando todos esses termos aqui por 0, e o que sobra é apenas a parte conhecida do vetor força. Isso nós tínhamos percorrido, o vetor força, então, está aqui, e essa nova matriz é aquela matriz modificada, ela já é não singular, e aí nós podemos prosseguir, então, para a solução do sistema de obter o vetor deslocamento, que foi exatamente esse. Esses zeros eles aparecem naturalmente do sistema modificado. Então, o pós-processamento é a próxima etapa nossa. Primeira coisa, a parte simples é encontrar as reações, que vêm daquela decomposição do vetor força em R mais FA. FA é conhecido, o vetor deslocamento é completamente determinado agora, está aqui. Então, essa operação pode ser feita, o que vai resultar nesse problema aqui, os valores numéricos que estão colocados aqui, tá certo? Aliás, esse vetor é o produto KU. Esse aqui é o vetor chamado forças internas, que é aquelas forças associadas ao campo de tensões e deformações. Então, vai dar isso aqui. Você observa que aqui, esse vetor ele contém ambas as partes de F, tanto a parte conhecida quanto as reações desconhecidas. Então, o que se faz aqui é extrair. Eu subtraio desse produto as forças conhecidas. Então, você pode ver que nas reações vai aparecer automaticamente 0 aqui. Por quê? Porque KU vai produzir, nesses 2 termos, exatamente aquelas forças conhecidas, que é o 606.000 e o 350.000, que é isso aqui. Quando você subtrai, você obtém no vetor reações os zeros aqui. Então, agora, a parte mais elaborada é sobre deformações e tensões. Vamos ver aqui um sumário das etapas do pós-processamento de tensões e deslocamentos. Então, nós estamos aqui. O cálculo vai ser, até certo ponto, análogo àquele de treliça. Isto é, vai ser feito elemento a elemento, já que as funções de aproximação são definidas dentro de cada elemento. Então, primeiro nós vamos pegar aquele vetor completo de deslocamentos nodais que tem sido obtido na etapa de solução, que é esse vetor aqui, que tem os valores para todos os nós do modelo. Então, se a gente vai tratar de um certo elemento, nós vamos capturar desse vetor aqui apenas aqueles valores associados àquele elemento. Então, por exemplo, se for o elemento 2, nós vamos pegar
o que diga respeito aqui ao elemento 2, que são o deslocamento do nó 2 e o nó 3. Então, nós pegaríamos isso aqui. Certo? Se for o elemento 1, vai ser o que é associado aos nós 1 e 2. Os nós vão ser identificados na matriz de dados de conectividade. Então, isso aqui seria o que nós vamos extrair aqui para fazer o pós-processamento do elemento 1. Certo? De qualquer forma, nós vamos ter... esses valores aqui estão nas direções globais. Então, vamos chamar esse vetor aqui do elemento uzinho, igual nós já fazíamos antes. Poderíamos até colocar um ezinho em cima, etc. Mas, então, são apenas os valores dos nós do elemento que você está processando. Esse uzinho está nas direções globais. Agora, nós temos que fazer a rotação desses valores para as direções locais do elemento que você está processando, x barra e y barra. Isso vai ser feito daquela maneira que já foi feito antes. Quer dizer, através dessa matriz de rotação, que vai rotacionar das direções globais para as locais. Então, isso vai produzir as componentes, no caso aqui, as 6 componentes nas direções locais. Em forma aberta, quando você traz a expressão daquela matriz que só tem seno e cosseno de psi, da orientação do elemento, então é uma matriz bem esparsa, multiplicando por isso aqui, vai gerar diretamente as componentes locais aqui, a partir dos deslocamentos nas direções globais. Isso aqui é o nosso ponto de partida para encontrar deformações no elemento. Já tínhamos, inclusive, encontrado uma expressão para o esforço normal. Lembra que a nossa formulação ela incorpora como se fossem 2 elementos. Um de comportamento de barra e outro de viga, de flexão transversal. Então, em cada um dos casos, você vai ter uma parcela de tensão envolvida e de deformação também. Então, para a parcela, para o comportamento de barra, você vai ter já uma expressão que nós já tínhamos obtido antes, para o esforço normal numa coordenada x barra arbitrária, dado dessa forma. A componente axial no nó 1 e no nó 2, e a primeira derivada da função ψ1 e ψ2 no elemento. Essas funções aqui são lineares, são essas que estão colocadas aqui. Então, a primeira derivada vai ser simplesmente menos 1 sobre L e mais 1 sobre L. Então, isso aqui, esse esforço normal, vai terminar ficando dessa forma, o que quer dizer que é uma constante para qualquer x do elemento. Como a gente já sabia, né? O nosso tipo de barra ele é bastante simples, se não tem carga distribuída, o esforço normal é uniforme. Tá? Então, isso aqui a gente mantém aí. Quanto à parte de flexão. A parte de flexão só interessa... Nós tínhamos aqui, em geral, a expressão do momento fletor, também em cada coordenada, e I vezes a segunda derivada de V. V, o campo de deslocamento transversal, que vai ser dado como combinação linear dos valores nodais com os φ, φ1 e φ4. Segunda derivada. Então, tem essa expressão aqui para o momento, completamente definida pelos valores nodais, nas direções locais. Trazendo as formas explícitas dessas derivadas, lembra que φ é cúbico, segunda derivada é linear. Então, vai aparecer aqui a segunda derivada de φ1, segunda derivada de φ2, etc., até φ4. Podemos colocar assim, certo? Então, aí está de forma explícita. Aí, observar que isso aqui é uma aproximação linear dentro do elemento, do momento, gera uma conclusão muito boa, em termos de cálculo, porque aí se sabe que o máximo desse momento, desse esforço, ou acontece num nó ou no outro nó. Quer dizer, em x barra igual a zero ou x barra igual a LE. Que é isso aqui. É só colocar zero aqui, simplifica, vai ficar isso, ou colocar LE aqui, simplifica, vira aquilo. Certo? Então, você tem isso aqui já explicitamente, os valores extremos aqui, nodais, do esforço em termos dos deslocamentos nodais do elemento nas direções locais. Então, claro que isso aqui envolve apenas o deslocamento transversal e o θ. Da mesma forma como para o esforço normal só envolvia o deslocamento axial. Tendo isso, a gente pode passar para encontrar uma expressão
fechada para as tensões. Veja que agora a situação fica melhor sendo quando você vê como a viga como um corpo, o elemento de viga como um corpo tridimensional. Então, se a gente considera isso aqui o elemento de viga, aqui para calcular a tensão a gente é obrigado a identificar, a lembrar de novo que existe uma altura dessa seção, tem um formato da seção, né? Que para o cálculo que foi feito até agora, não precisaria saber nem o formato da seção, bastaria saber o valor do momento estático, aliás, do momento de inércia e a posição do centroide. Agora nós vamos calcular a tensão de flexão, então nós precisamos saber qual é o ponto mais distante da linha neutra. Então, algumas informações extras têm que ser fornecidas ao programa para permitir que ele faça cálculo de tensões. Então, mas aqui, de qualquer forma, o valor máximo da tensão só pode ser um de 4 valores, já que aqui se trata de uma flexão plana junto com o esforço axial. Então, o esforço axial varia linearmente em x, então o máximo de tensão de flexão vai ser ou num ou no outro. O esforço normal é uniforme, então é indiferente. Tá? E a tensão de flexão varia também através da altura da seção. Então você tem num nó, nós vamos calcular na fibra inferior e superior, no outro nó, fibra inferior e superior. Então, basta que a gente informe ao programa a cota, a coordenada Ymax e Ymin, da a fibra superior e a fibra inferior da seção. E não vai importar realmente o formato dela, mas vai importar essas duas informações. E daí se usa aquelas fórmulas ali já vistas na parte de resistência dos materiais para a flexão plana com esforço normal. Quer dizer, no nó 1, na fibra superior, aqui, nós vamos ter o esforço normal sobre a área, menos o momento fletor, o esforço, na coordenada 0, e o Y máximo, que nós estamos aqui em cima. Na fibra inferior, vamos usar o Y mínimo, que está aqui. Y máximo e Y mínimo para o mesmo momento em x igual a 0 no nó 1. Depois mudamos aqui para o nó 2, que vai ser usada essa expressão de momento aqui em x igual a L. E pronto. Nós vamos obter... O programa vai calcular automaticamente 4 valores, você vai ter uma subrotina que vai fazer isso. Ele vai colocar numa matriz, depois vai ter uma outra subrotina que vai imprimir isso num arquivo, texto, listando os resultados. Elemento número 1, nó 1, tensão inferior e superior, nó 2, tensão inferior e superior. Agora depois, elemento número 2, elemento número 3, etc, etc. Esses 4 valores para cada elemento, correto? Vamos fazer os valores numéricos daquele exemplo que nós tínhamos começado. Então, vamos calcular no elemento 1, esse elemento aqui. No elemento 1, o ângulo dele, de orientação, entre o eixo x global e o x barra local, é 90 graus. Então, colocando naquela matriz de transformação, fica isso. Aí nós capturamos, lembra que nós capturamos aqui do vetor global, da etapa de solução, que tem todos os nós, nós capturamos só os valores dos nós que nos interessam para aquele elemento, para o elemento 1, que são os nós 1 e 2. Então, vamos trazer isso para cá. Direções globais, vezes a matriz, direções locais. Operando aqui, dá esse resultado. Como é 0,90 aqui, vai simplesmente trocar um pelo outro, troca um sinal, vai ficar isso aqui. Claro que esse valor aqui da rotação, ele não muda porque ele está aplicado sobre 1. O eixo Z coincide com Z barra. Bom, tudo agora vai ser feito com esse vetor nas direções locais. Primeira coisa, podemos ter uma expressão explícita da curva elástica no elemento. É só pegar aqui aquela combinação linear. Essas 4 funções estão listadas lá no começo do capítulo, foram deduzidas. E trazendo aqui, por exemplo, V1 barra, que esse valor é 0, θ1, que também é 0. Depois, agora, o V2, que é esse número aqui, e o θ2, que é esse número aqui.
E você tem, no caso aqui, como eu usei um operador simbólico, eu simplesmente trouxe as equações dos φ, mandei ele simplificar, coloquei os valores numéricos e pronto, ele já me gerou esse polinômio aqui, que é um polinômio cúbico. Tem o termo x2 e x3. Derivando, muito fácil, vou ter a expressão do θ também. E, é claro, desse polinômio aqui eu posso fazer aquelas operações tradicionais da primeira derivada, igual a zero, procurar as raízes. Então, eu descubro o lugar onde esse deslocamento é máximo, depois eu descubro qual é. Então, eu descubro que a raiz útil é nessa coordenada aqui e vai dar esse deslocamento máximo aqui, em módulo. E o máximo do θ acontece em outro lugar, e tem com esse valor aqui. Lembra que isso aqui é tudo em radiano, né? Tudo que você calcula aqui é radiano. Se eu quiser saber em graus, eu tenho que fazer uma operação extra depois. E por coerência com os dados, todos os valores de deslocamento que eu obtive no processamento, isso aqui implicitamente estão em milímetros. Porque eu coloquei todos os dados em Newton, milímetro, megapascal. Então, automaticamente, as rotações sairão em radianos, né? Então, aqui dá uma visualização bem grosseira, assim, exagerada, desse campo, dessa curva elástica aqui. O que também dá para ver os valores nodais nas direções locais. Então, nas direções locais, você pode ver que o nó 1 está vinculado, o nó 2, então, ele tem um deslocamento negativo na direção axial. Quer dizer, axialmente, na direção local x, então, esse nó estava aqui, ele desceu para cá. O que é meio coerente, né? Porque essa força está assim, então vai contrair esse elemento. Então, esse elemento aqui, dá para ver que esse nó 2 ele andou aqui para baixo. Então, ele está comprimindo. É uma deformação axial compressiva nesse valor aqui. O V também está negativo. Lembra que o eixo X local está para cá e o Y local está para lá. Então, negativo é um deslocamento para cá. Por isso é que tem isso aqui, negativo. E esse ângulo aqui está positivo. Positivo em relação a quê? Ao eixo Z barra. Então, é desse jeito que está colocado aqui. Então, a seção transversal fica desse jeito que está desenhado aí. Tá? E aqui tem uma visualização do... esse valor aqui, esse símbolo não era para ser V2, o V2 é aquele lá, né? Esse símbolo aqui era para ser o V máximo, esse 0,015 aqui. Ele é negativo, então quer dizer que o ponto passou daqui para cá. E ele está nessa coordenada 673, aqui para cá. É essa coordenada x barra aqui. Inclusive, esse x aí não é negativo, né? Ele tem que ser positivo. O valor do θ máximo ele ocorre por aqui, nessa cota, e com esse valor aqui, que é o que está colocado aqui. Tá? Essa inclinação aqui da seção normal, do nó 2, vai coincidir, tem que ser coerente, isso vai aparecer depois, conforme você... Nós estamos processando aqui o elemento 1. Quando você for processar o elemento 2, vai ter que ser coerente, né? A rotação na seção do nó 2, lembra o nó 2 e o nó 1, eles coincidem globalmente, certo? Então, o deslocamento e a rotação desse nó aqui tem que ser coerente com isso aqui. Quer dizer, esse nó tem que ter o mesmo deslocamento para lá, esse valor, o mesmo deslocamento vertical, que é esse valor aqui, que aqui está meio exagerado, né, a figura, e o ângulo de rotação também positivo nesse valor aqui. Então, isso aqui sofre a mesma translação e a mesma rotação, tanto a seção à esquerda quanto a seção à direita, tá certo? Então, isso tudo tem que transparecer no pós-processamento. O que é para ser contínuo tem que ser contínuo, deslocamento. Então, vamos continuar aqui. Vamos passar agora para o cálculo dos esforços. Nós já tínhamos deduzido, agora há pouco, as expressões para os esforços. Esforço normal já em termos de deslocamentos axiais, é só colocar os números, obtemos os números aqui. O momento fletor no primeiro nó, aí dá esse valor. No nó 2 do elemento, outro valor. Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer diagramas de esforços. Então, por exemplo, aqui diagrama de esforço de momento fletor.
sempre aqui nas direções locais. Tá? Esse eixo aqui é o x barra do elemento 1, que é axial. E aqui é o x barra do elemento 2. Ô, professor, mas ali no elemento 2, apesar de tu estar considerando as coordenadas locais, elas coincidem com as coordenadas globais, né? Tipo, por isso que tu não vai ter que rotacionar depois, né? Por isso que o Mas ângulo de si é zero. O que acontece é que isso aí, você vai ter uma subrotina que vai se encarregar disso. Você estava tratando do elemento 1. Você vai ter que ir lá na dados de conectividade. 1, 2. Você vai, nas coordenadas, descobre qual é o ângulo dele, 90 graus. Você joga aqui na matriz. Quando você for para o elemento 2, automaticamente vai aparecer π igual a 0. Quando você colocar aqui, vai dar matriz de identidade, como você está dizendo. Aí esse vetor aqui fica igual a esse. Ah, beleza. Que é automático, com essa operação aqui. Então, como a gente já sabia que o momento varia linearmente no elemento, pelo menos a aproximação de elementos finitos é assim, né? Então a gente calculou aqui o valor num nó no outro, uma reta. Num nó no outro, uma reta. Pronto. As unidades aqui eu resolvi compactar para quilonewton, só para não escrever um número muito grande aqui. E uma coisa aqui também a ser observada é que esse valor aqui tem que ser igual a esse. Certo? Que eu não desenhei aqui, mas quando você for fazer o processamento do elemento 2, esse resultado aqui, o resultado do esforço aqui e do esforço aqui de momento tem que ser o mesmo. Tá? Um corte aqui, o esforço tem que ser igual, tem que haver continuidade. Isso é um bom teste para você fazer. Se quiser achar os cortantes por algum outro motivo, é só derivar isso aqui no sistema local, deriva essa equação aqui de reta em relação a x barra, você vai ter o cortante, menos o cortante. Aqui também. Se quiser também fazer o diagrama de esforços normais, também está disponível os dados. Agora, aqui podemos passar diretamente para as tensões. Nós tínhamos detalhado ali um pouco antes. Para os dados desse problema, a seção é simétrica, eu tenho a impressão que é uma seção, que eu não lembro que formato é, deve estar escrito, não sei se é circular ou retangular, mas o fato é que ela é simétrica, então y mínimo e máximo é igual, mais ou menos 60 milímetros. Então é só colocar aqui y máximo, y mínimo, e aqui o momento do nó 1, aqui o momento do nó 2. E pronto, você acha os 4 valores de tensão no elemento, e aí você identifica qual é a máxima tensão desse elemento. E nesse caso aqui deve ser desse ponto. No nó 2, na fibra superior, aqui. Então nós estamos aqui, nesse pontinho onde está a ponta do cursor. Não aqui, que aqui seria a fibra inferior, né? Então estaria aqui nesse ponto, que é onde, no elemento inteiro, deve ser onde tem a máxima tensão. Vou lembrar agora de fazer uma observação que eu acho que já fiz algumas vezes, que é o seguinte: tudo que nós estamos calculando aqui entra na categoria de tensões nominais, certo? Então, você veja que aqui nós não levamos em conta nada sobre a concentração de tensões nesse cantinho aqui, ou nesse cantinho aqui, nesse engaste. Ou por causa da forma de aplicação dessa força aqui, que obviamente não pode ser concentrada. Correto? Ou dessa forma, como esse pino aqui, tem que ter todo um mecanismo aqui que tem que distribuir essa força. Então vai ter uma concentração de tensões aqui, aqui, ali. O que você está calculando aqui, por essa formulação de elementos finitos, é apenas tensão nominal. Então lembra, se você quer fazer uma verificação, que se você quiser fazer um projeto elástico, você teria que pegar algum fator de concentração de tensões obtido externamente e aplicar. Se for fazer um cálculo de fadiga, tem que fazer também levar em conta concentração de tensões. Você só não necessita tratar em separado, a posteriori, a concentração de tensões quando você faz uma modelagem de elementos finitos usando elementos sólidos, elementos tridimensionais. Porque aí, quando você faz a modelagem usando elementos sólidos, você pode decidir, nem sempre é feito, você pode decidir a colocar um bocado de elementos na curvinha. Lembra, se eu fizer um zoom aqui, aqui. Então, exceto pelo engenheiro brasileiro, ninguém vai construir um negócio desse aqui
com canto vivo, né? O normal, até mesmo se for por solda, a própria solda já vai se encarregar de gerar uma curvinha aqui, com um certo raio de concordância. Então, se você quer fazer uma modelagem tridimensional precisa, você, ao longo dessa curva aqui, coloca lá uma meia dúzia de elementos finitos ao longo da curva e também ao longo da profundidade aqui e outros elementos modelados aqui. Então, quando você acaba de resolver, você obtém uma solução que já incorpora, já contempla a concentração de tensões. Então, já vai dar um pico de tensões aqui no fundo do entalhe, são tensões que vão decaindo gradualmente aqui, começa a crescer de novo perto desse ponto, daquele, etc. Mas, geralmente, em estruturas delgadas, você não faz isso. Quando você vai... É por isso que também existe. Você vai modelar com placas, modelar uma asa, um pórtico, uma coisa, você geralmente trabalha com elementos estruturais, tipo barra, viga, placas, cascas, que eles não levam em conta, geralmente, as concentrações de tensões. Então, você precisa prever isso por fora, correto? Então, é bom lembrar disso. Aqui eu fiz uma coisa rápida aqui, mas isso tem no texto, que vocês podem ler, para o elemento 2. Então, aqui tem de novo a curva elástica do elemento 2, explicitamente, o θ, etc. Isso aqui não é uma reta, você vê que é quadrático, aliás, é cúbico também, desse elemento, mas quando você plota, ele dá a impressão quase que é uma reta, mas não é uma reta. Tá? Nem pode ser, né? Porque o momento ali também vai variar de forma linear. Certo? Vamos fazer uma pausa, depois a gente continua.